Pessoal, o tema hoje é CPI da Energisa. Primeira coisa, o que é uma CPI? CPI, ela traz, a Constituição da República Federativa do Brasil traz a ideia de CPI prevista no artigo 58, parágrafo 3º. O poder legislativo irá fiscalizar, irá apurar, investigar, podendo requisitar documentos, exigir explicações da administração pública, das pessoas e até mesmo de empresas, principalmente as concessionárias. Então, a CPI está prevista lá no artigo 58, parágrafo 3º, tem que apurar fatos determinados e por tempo determinado. E na Constituição do Estado de Rondônia, no artigo 36, parágrafo 3º, há previsão também da Assembleia Legislativa Estadual fazer a apuração de fatos de interesse do Estado e dos cidadãos rondonienses ocorridos aqui no nosso Estado. Então, é nesse contexto que foi instaurada a CPI da Energisa, com o objetivo de apurar algumas irregularidades levantadas por alguns órgãos e também denúncias recebidas por vários órgãos dentro de uma análise legislativa, da função legislativa, que é do Poder Legislativo, de instaurar a CPI. E foi aí que surgiu a CPI da Energisa para especificamente investigar a supressão, ou seja, retirada e troca de medidores de energia sem a devida comunicação e anuência dos consumidores, como prevê a resolução da Agência Reguladora de Energia Elétrica, a existência de denúncias relacionadas a corte de energia elétrica durante os finais de semana e na véspera de feriados, né, sem a comunicação prévia, o que é proibido por uma lei estadual. As possíveis adulterações nos medidores retirados e devolvidos aos consumidores e a ocorrência constante de apagões, quedas e oscilações do fornecimento de energia elétrica, né? Além da ausência de comunicação do consumidor dos relatórios realizados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia. Então foi aí que surge a CPI, composta por vários deputados estaduais, acompanhada por vários órgãos e entidades e pessoas e profissionais do direito. E no relatório aprovado pela Assembleia Legislativa nesta semana, há vários indícios, né, por meio de provas, de irregularidade, de condutas abusivas perpetradas aí pela concessionária de energia elétrica. Cabe ressaltar que a CPI não condena a empresa, ela não tem a autorização para impor multas, sanções, etc. Mas o relatório da CPI serve como prova e esse relatório é encaminhado para os órgãos competentes para apuração de determinadas condutas, como, por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil e Militar, para buscar a responsabilização civil, por exemplo, da indenização por danos morais coletivos, indenização por danos materiais da população, obrigação de cumprir um regulamento, um regimento que estão sendo descumpridos. Também apurar a responsabilização administrativa, por exemplo, a Energisa é uma concessionária de serviço público, por isso o regime jurídico é um regime jurídico público, né, que
decorre de um contrato de concessão que deve ser observado e respeitado, além dele, as normas legais. Então, é possível a responsabilização administrativa nesse sentido, a responsabilização de agentes políticos, agentes públicos, servidores públicos, e também a responsabilização criminal por eventual crime, né? Por exemplo, crime de adulteração, crime de fraude, de estelionato e etc. Então a CPI surge e a partir desse relatório é possível buscar recomendação. Agora, o que nós podemos destacar nesse relatório? Um ponto importante, né, dentre várias denúncias apuradas e comprovadas, é a utilização de o depoimento de servidores do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia, né, e eu destaco, por exemplo, que ele afirma que pela agência reguladora é possível uma variação de 1,3 para mais ou para menos na medição, e que em alguns casos foram apurados medidores com variações de 10, 20 e até 40% em relação ao consumo de energia. Que esses medidores foram entregues para a Energisa e que o IPEM não sabe o que a Energisa fez e, o pior de tudo, esses relatórios não foram encaminhados aos consumidores, essa comunicação. Isso é muito, muito grave, isso viola as normas consumeristas, né? E isso foi apontado no relatório. Um outro ponto é em relação ao PROCON. A falta de aplicação de multa à Energisa por violações de direitos e violações de deveres contratuais e legais. E a Assembleia fez várias recomendações dentro do relatório ao PROCON, à Polícia Civil. Foi identificado aí a possibilidade de aplicação de multas, foi feita a recomendação ao Estado, à CEFIM, no que tange a uma questão relacionada à isenção de impostos, de tributos, né? Então, no que se refere a nós consumidores, o que muda com esse relatório? O relatório é uma peça processual legislativa importante, porque traz uma perspectiva jurídica e uma perspectiva política, traz um peso também de cobrança muito grande para esclarecimento da concessionária. E esse relatório, como já foi dito, ele vai ser encaminhado ao Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, Justiça Federal também, para apuração dessas responsabilidades. E, por exemplo, nós podemos, defensores, advogados, professores também, utilizarmos o relatório da CPI da Energisa como prova nos processos individuais para colaborar ainda mais a tese, por exemplo, de apuração de consumo acima da média, uma vez que a própria CPI relatou, como foi dito assim há pouco, a existência dessa irregularidade. Mas também esse relatório é importantíssimo para as provas das ações civis públicas que já tramitam na Justiça Federal. Por exemplo, uma ação civil pública que trata aí dos apagões, das quedas e oscilações de energia, que tramita na segunda vara da Justiça Federal. Uma ação proposta também, uma ação civil pública, requerendo o encerramento do contrato que tramita na primeira vara da Justiça Federal. Esse relatório também da CPI vai exigir modificação de condutas dos órgãos públicos, como o IPEM, o PROCON,
e também a Polícia Civil e a Polícia Científica, além de outras recomendações apresentadas. Então é isso aí, pessoal. Nós trazemos essa informação no canal Conexão com Direito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal no YouTube e também nos acompanhe nas redes sociais. Um forte abraço a todos. Até mais.